Basicamente, trabalhar em 4 tópicos essa nossa fala. Primeiro, uma breve introdução. O professor Hermes já disse, né, sobre a evolução do sistema de consensualismo aqui no Brasil. Falar rapidamente sobre isso, para contextualizar, né, o momento atual. Depois nós vamos trabalhar com as diretrizes que são importantes para a celebração de um acordo de não persecução civil. Como o professor Hermes já adiantou, a lei trouxe parâmetros procedimentais e materiais, mas ela não resolve todos os problemas, ela não dá resposta a todas as questões, e nós precisamos estabelecer algumas diretrizes, alguns parâmetros para que a nossa atuação seja uniforme e seja efetiva. Então, a ideia de trazer esses parâmetros é para buscar essa uniformidade na atuação do Ministério Público brasileiro e também para a gente alcançar mais efetividade. Eu vou destacar os aspectos materiais, alguns aspectos materiais importantes do ANPC. Não dá para abordar tudo, mas aquilo que eu acho que é mais importante. Também vou falar brevemente sobre método de negociação, como a gente tem trabalhado lá na nossa promotoria, lá em Santos, o acordo de não persecução civil, né? A gente tenta desenvolver um planejamento estratégico para que as nossas negociações sejam bem-sucedidas. Eu vou trazer breves linhas sobre como a gente trabalha, qual o método que a gente vem adotando lá na promotoria de Santos. A autocomposição no domínio da improbidade administrativa, ela pode ter atravessado, a gente pode identificar 3 estágios da autocomposição no domínio da Lei 8429/92. Primeiro estágio, vedação total, né? Havia na redação originária da lei uma vedação, não cabe transação, não cabe negociação, não cabe acordo, não cabe nenhum tipo de autocomposição no domínio da lei de improbidade administrativa. Esse foi o primeiro estágio. Aí a gente evoluiu para um segundo estágio, que foi muito estimulado pelo nosso Conselho Nacional do Ministério Público, que já em 2017, na Resolução 179, já autorizou a celebração de compromisso de ajustamento de conduta em casos de ato de improbidade administrativa, lá artigo 1º, parágrafo 2º. E essa tendência foi confirmada pelo pacote anticrime, que introduziu na lei de improbidade administrativa a possibilidade de celebrar o ANPC, né? Excluiu a vedação e passa a admitir expressamente a autocomposição. Só que nesse segundo estágio, a gente tinha um problema. A lei disse que podia, mas não disse como devia ser feito. Então, nós tínhamos um espírito sem um corpo. Como celebrar? Qual instrumento? E é sinusite, gente. Então, nessa segunda fase, os legitimados começaram a internamente normatizar isso aí. Então, veio lá primeiro, salvo engano, o MP do Paraná, o MP de Minas Gerais, começaram a trazer as suas normas para a celebração de ANPC. O MP de São Paulo também trouxe, o MP do Espírito Santo também trouxe em setembro de 2021, antes da reforma da lei. E aí nós chegamos na terceira fase, que é o estágio atual que interessa. Hoje, autoriza-se o acordo e nós temos parâmetros procedimentais e materiais no texto da lei, mas são parâmetros que trazem alguma dificuldade. Nós estamos, então, no terceiro estágio dessa autocomposição. É possível e há um regime jurídico para o ANPC, né? Requisitos, momento, procedimento. Então, nós temos hoje parâmetros materiais e procedimentais. Então, eu reconheço um avanço nesse ponto. No ANPC, a reforma trouxe um avanço para a gente. Um dos poucos avanços, é verdade. Agora, como a lei ela não resolve todas as questões, é importante que a gente
ao celebrar uma NPC, adote algumas diretrizes, alguns referenciais hermenêuticos para institucionalmente trabalharmos de maneira uniforme, homogênea e com efetividade. Primeira diretriz. O ANPC é um instrumento de justiça negociada inserido no microsistema de tutela coletiva. Por mais que a lei tenha, de alguma maneira, né, os legisladores tenham tentado excluir a lei de improbidade no microsistema, o fato é que essa categorização, essa classificação é constitucional, o legislador não pode excluir a lei de improbidade desse microsistema. E essa é uma diretriz importante para a gente trabalhar. A lei de improbidade ainda é uma lei inserida no microsistema de tutela coletiva. A reforma não mudou isso. É verdade que depois da reforma houve uma maior divergência doutrinária, várias vozes passaram a advogar com maior fôlego essa tese, mas me parece que as mais recentes decisões do Supremo sobre a reforma da lei de improbidade administrativa esvaziaram essas vozes, né? Eu vim agora no voo lendo o acórdão da ADI 7042, que foi a última decisão publicada. E ali fica clara a opção do Supremo Tribunal Federal pela manutenção da lei de improbidade no microsistema de tutela coletiva. Ali não resta nenhuma dúvida, é uma decisão com força vinculante, né? A ação de improbidade administrativa é uma espécie de ação civil pública, está a tutelar interesse difuso, inclusive esse é o entendimento do professor Hermes. Externado na obra, inclusive, logo após a reforma, né? E esse é o entendimento que foi adotado pelo Supremo. Então, sim, o ANPC é um instrumento de justiça negociada inserido no microsistema de tutela coletiva, tá? Essa mesma tese também a gente encontra amparo no próprio tema 1199, em algumas passagens e alguns votos dos ministros externaram esse entendimento. Mas na ADI 7042 isso aí foi cravado, então é um importante referencial hermenêutico. Eles quiseram excluir a forceps, a lei de improbidade do microsistema de tutela coletiva. Está lá o artigo 17D dizendo isso, é uma ação punitiva, sancionatória, que não pode ser utilizada como sucedâneo de uma ação civil pública, mas essa tese foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. É um importante referencial hermenêutico, porque em vários momentos de lacunas na lei de improbidade, nós vamos nos socorrer às normas do microsistema de tutela coletiva para preencher a lacuna. Nós vamos aplicar processualmente as normas da LIA, em havendo lacuna num segundo plano nas normas do microsistema de tutela coletiva, em subsistindo a lacuna, aí sim, as normas do CPC, nada mudou, continua sendo assim. E isso é muito importante para o Ministério Público brasileiro. Esse referencial hermenêutico, essa diretriz. Outra diretriz, a LIA adotou um modelo de acordo pleno, o que significa dizer que cabe ao promotor natural definir em cada caso concreto qual que é o acordo que melhor vai atender a proteção do patrimônio público. Vai ser um acordo de pura reprimenda? Vai ser um acordo de colaboração? Nós temos liberdade para, em cada caso concreto, fazer a customização do ANPC que melhor atenda ao interesse público. É um acordo pleno. Isso, inclusive, está posto na resolução de vocês. Eu dei uma lida na resolução de vocês e aqui deixo já os meus elogios aos responsáveis, ao Colégio de Procuradores de Justiça, que de todas as resoluções do MP brasileiro, uma das que eu mais gostei foi a de vocês. Eu não estou aqui querendo fazer média, não, mas realmente ela é muito objetiva, muito completa e traz soluções para vários problemas que a lei de improbidade não traz. Então, foi uma resolução muito bem elaborada e, neste particular, ela deixa claro, olha, o acordo pode ser um acordo de pura reprimenda ou um acordo de colaboração. Você, promotor, lá na sua promotoria, que vai definir qual que vai melhor atender o interesse público. Você está com um ato de improbidade, não tem concurso de agentes, é um agente público unilateralmente praticou um ato de improbidade, vai fazer um acordo de colaboração para quê? Não tem utilidade nenhuma. Faz um acordo de pura reprimenda, antecipa mediante
uma solução consensual, a aplicação de penas. Quais penas? Qualquer pena do artigo 12. Esse é o acordo de pura reprimenda. Percebam que ele é diferente do acordo de não persecução penal. Porque aqui nós estamos negociando a aplicação da pena, a antecipação de uma medida genuinamente punitiva, para atender essa dupla finalidade, retributiva e preventiva. É antecipar a pena. No acordo de persecução penal, não. A gente antecipa o quê? A gente substitui a pena por algumas condições que serão observadas pelo agente infrator e que, se não cumpridas, depois ele vai ser réu, a gente vai ter que oferecer uma denúncia. É bem diferente, né? O ANPC é um acordo substitutivo. Ele se substitui realmente a tutela por adjudicação judicial, antecipando a aplicação de pena, ao passo que o ANPP é um acordo alternativo. Eu troco a ação, a denúncia, pelo cumprimento de algumas condições que, se descumpridas, vão levar ao oferecimento da denúncia. A ANPC não, eu já tenho a pena, já executo. Descumpriu, não preciso entrar com ação mais, né? O ANPC de pura reprimenda. O ANPC de colaboração vai ser empregado quando o promotor perceber que, naquele caso concreto, há 2 ou 3 participantes e um deles tem conhecimento da participação de outros, pode proporcionar uma alavancagem probatória na investigação. Só vai ser interessante para a sociedade, para o interesse público, fazer um acordo com aquele sujeito se ele entregar aos companheiros. Se ele não entregar, ele será processado. A ANPC de colaboração. Ou ele tem conhecimento de onde estão as provas, ele conhece os laranjas, ele vai auxiliar na recuperação dos ativos que foram desviados, acordo de colaboração nesse cenário. Depois, ao final, a gente vai falar sobre algumas dicas estratégicas sobre acordo de colaboração. Porque, como eu disse para vocês, o ANPC pode ser customizado de várias maneiras e nós temos que ter criatividade para customizar o ANPC de colaboração de uma maneira que seja mais efetiva, de uma maneira que seja mais eficaz. Então, essa é a segunda diretriz que a gente tem que conhecer sobre o ANPC, que ele é um acordo pleno. Terceira diretriz, o ANPC deve atender às 2 finalidades da lei de improbidade. Quais são as finalidades da lei de improbidade? Punir o infrator. Aliás, essa é a finalidade preponderante. A lei deixa claro isso, inclusive, né, em várias passagens. A principal finalidade da lei é punir, aplicar medida genuinamente punitiva para retribuir mal e também para prevenção geral e especial. Essa é a finalidade. Mas tem outra finalidade que é reparatória, recompor o patrimônio público lesado. E o ANPC ele tem que observar essas 2 finalidades, ele tem que atender essas 2 finalidades. Por isso que, como regra, no ANPC tem que ter pelo menos uma medida genuinamente punitiva, uma pena. Senão a gente vai esvaziar uma das finalidades da LIA, que é a punição do infrator. Aliás, antes dessa possibilidade de autocomposição, esse já era o entendimento do STJ na tutela da probidade administrativa por adjudicação judicial. Ação de improbidade. O que decidiu o STJ em caso de dano ao erário? Juiz, se você, ao final do processo, entender que a prova de autoria e materialidade, você condenar o réu, você não pode apenas condená-lo à reparação do dano. Isso não é pena. Isso é um consectário lógico de qualquer pessoa, para qualquer pessoa que pratica um ilícito civil. Você tem que punir também, aplicar pelo menos uma multa. Se é assim na tutela da probidade por adjudicação judicial, também deve ser assim na tutela da probidade por meios autocompositivos, como regra. Deve ser assim. Até porque, do contrário, a gente estaria esvaziando a principal finalidade da lei de probidade, que é a finalidade punitiva. Como regra, deve ser assim. O núcleo irrenunciável da lei de improbidade, na autocomposição, é a recomposição do patrimônio público lesado e a aplicação de pelo menos uma pena. Esse é um núcleo irrenunciável. Aliás, uma das questões mais importantes da negociação em qualquer tutela coletiva, e aqui é uma negociação de tutela coletiva, é a compreensão de que nós não somos, enquanto Ministério Público, os titulares desse direito. Somos substitutos processuais, representantes adequados. Então, numa negociação, nós temos mais limites do que numa negociação entre particulares. Eu não posso ceder, não posso dispor do patrimônio público, não posso dispor da moralidade administrativa. Existem alguns limites que nos condicionam. As finalidades da lei de improbidade são 2 limites que a gente
fica condicionado, como regra, né? Essa é uma das questões mais complexas que, por muito tempo, inviabilizou o acordo, né, na tutela coletiva. Ah, o bem jurídico é indisponível, você não é o titular, como é que você vai transacionar? Mas aí um dia caiu a ficha, e o professor Hermes foi um dos que ajudou a derrubar essa ficha, a cair essa ficha, é que aqui não está tendo transação, não está tendo cessão de direitos, mas sim concretização do direito, né? Expressão que veio da Alemanha, que é, em cada caso concreto, avaliar qual que é a proteção mais adequada, mais efetiva para a propriedade administrativa. Na maior parte das vezes, não será ajuizando uma ação de improbidade, mas sim fazendo uma autocomposição, assegurando a reparação integral e imediata dos danos, assegurando a responsabilização de outros agentes. Um dia a ficha caiu, e é nesse contexto que a gente está trabalhando. Mas existem limites. E 2 desses limites são as finalidades da lei de improbidade, é punir e recompor o patrimônio público lesado. Por isso que o acordo deve compreender a reparação integral do dano. E nesse mesmo sentido está a resolução 179, né, do Conselho Nacional do MP. Quarto e último parâmetro, quarta e última diretriz para a gente celebrar o ANPC, ainda nessa introdução mais teórica, mas que é fundamental diante não apenas da lacuna, mas da baixa densidade científica do texto reformado, né, que, com devido respeito a quem participou, mas é um texto de baixa densidade científica, isso para dizer o mínimo. Nós temos que ter muito cuidado na atuação, então a gente vai ter que ser mais cauteloso, a gente vai ter que se acautelar mais de referenciais hermenêuticos, trabalhar com diretrizes para ter efetividade e para, enquanto instituição, ter unidade e assim conseguir formar opinião no sistema de justiça, né? Quanto mais uniforme for a atuação do MP, mais efetiva e mais voz nós teremos, né, no sistema de justiça. E a atuação do MP, nesse contexto, deve ser resolutiva. E aqui eu cito, né, a recomendação 54 de 2017 do Conselho Nacional, que nos traz o conceito de atuação resolutiva. Resolutiva é aquilo que promove a concretização do direito, aquela atuação que entrega à sociedade aquilo que ela tem direito. Aquela que efetivamente repara o dano causado ao patrimônio público, aquela que efetivamente pune de maneira razoável, adequada e proporcional o infrator. Isso é resolutividade no domínio da lei de improbidade administrativa. E nós precisamos, nesse tipo de atuação consensual, de autocomposição, trabalhar de uma maneira diferente da que a gente vinha trabalhando no modelo de proteção por adjudicação judicial. Nós temos alguns indicadores que revelam que a atuação do MP na proteção da propriedade administrativa, no modelo de proteção por adjudicação judicial, estava deixando a desejar, né? Uma pesquisa do Conselho Nacional do MP, em parceria com a Faculdade de Itaúna, pesquisaram 5 tribunais. Pesquisa empírica indicou que, na face reparatória, na recomposição do patrimônio público lesado, a eficácia da ação de improbidade administrativa era muito baixa. Todas as ações propostas, em casos de dano ao erário, artigo 10, apenas 6% estavam alcançando uma reparação parcial desse dano, apenas 4% uma reparação integral, ou seja, 10% de efetividade. Baixa. Maneira de trabalhar, pouca preocupação com trabalhar com testes de fatores, controle de resultado. Se a gente não mudar a nossa cultura de trabalho na tutela por autocomposição, nós vamos chegar no mesmo lugar. Eu vou fazer um acordo lá com o agente infrator, ele vai se comprometer a reparar o dano, vou homologar em juízo, mas não vou me acautelar de nada, não vou pedir uma garantia. Ele vai descumprir e eu não vou conseguir encontrar no patrimônio dele bens que bastem para a reparação do dano. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente para chegar a resultados diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a utilização dos testes fatores no ANPC. São os dados do CNJ, está tudo disponível no slide, vocês já devem conhecer também, né? A gente costuma, e aqui eu cito o professor Marcelo Pedroso, estudioso do MP brasileiro, tem uma obra sobre o Ministério Público Brasileiro. Ele traz 3 vértices da atuação resolutiva. Atuação reflexiva. O que seria uma atuação reflexiva
para um promotor do patrimônio público. Na sua comarca, na sua promotoria, você já identificou quais são os maiores problemas? Quais são as situações que mais comprometem a qualidade do serviço público? Quais são os gargalos na área do patrimônio público na sua comarca? Identificado, fez um mapeamento, você tem um projeto de promotoria na sua promotoria do patrimônio público, no qual você destaca as prioridades, as metas, controle de resultados. Essa é uma atuação reflexiva, porque quando você faz o mapeamento, você vai pautar a sua promotoria do patrimônio público. Não é o representante profissional que está lá assistindo Netflix, não gostou de um episódio do seriado, ficou bravinho, pegou lá o celular. Hoje ele faz a representação online, né? E faz uma representação para você. Porque tem promotoria que é pautada por representantes profissionais. Pega lá, 40% dos inquéritos civis são instaurados a partir de representação e não a partir de uma pesquisa reflexiva, de um mapeamento, iniciativa espontânea da promotoria. Essa atuação proativa, quando você faz um mapeamento e identifica os principais gargalos na sua comarca, pô, não tem controle interno na prefeitura, pô, a situação dos ar-condicionados está tudo irregular. Essa atuação, esse mapeamento vai permitir que você faça uma atuação proativa. E também a atuação que a gente chama de resolutiva é aquela que controla o resultado, né? Não basta ajuizar uma ação de improbidade, não basta celebrar um NPC, tem que controlar o resultado. A sentença é favorável, mas está sendo cumprida. O ANPC foi celebrado, mas a execução está sendo... O compromissário está cumprindo as obrigações, você tem meios para compeli-lo a cumprir com maior efetividade. Isso é uma atuação resolutiva no domínio da autocomposição. Aspectos materiais importantes do ANPC, começando pelos pressupostos, né? A lei foi muito lacônica aqui. A lei dá a entender que basta o compromissário assumir a obrigação de reparar o dano e devolver aos cofres públicos aquilo que foi ilicitamente acrescido ao seu patrimônio para ele celebrar um ANPC. Eu não celebro nenhum ANPC nessas circunstâncias. E nós não podemos fazer uma interpretação literal do texto. Tem que haver uma interpretação lógico-sistemática. Então, reparação integral do dano é pressuposto? É claro que é. Perdimento dos bens é pressuposto sempre que houver enriquecimento ilícito? É claro que é. Confissão é pressuposto? Aqui realmente é uma grande bola dividida, né? A lei não traz a confissão como um pressuposto. Antes da reforma, alguns ministérios públicos, caso do MP de São Paulo e do MP do Espírito Santo, estabeleceram em suas resoluções que a confissão é pressuposto para celebrar um ANPC. Usam até uma terminologia mais elegante, assunção de responsabilidade. Mas está lá, é um pressuposto. Então, no MP de São Paulo, no MP do Espírito Santo, nenhum membro pode celebrar um ANPC sem colher essa confissão do agente ímprobo. A lei não traz essa confissão. E agora? Posso celebrar um ANPC? Porque essas resoluções, a do MP do Espírito Santo, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas ela é anterior à reforma e depois não foi atualizada. A do MP de São Paulo é anterior à reforma, foi atualizada e mantiveram a confissão como pressuposto. Randolfo, só um minutinho, se puder vir um pouquinho mais para cá, para ficar enquadrado ali. Daí claro. Para cá... Tá joia. O pessoal de casa te enxerga melhor. Pessoal de casa não, das promotorias, né? Peço desculpa pro pessoal. Não só do Espírito Santo, mas como do Brasil todo, porque esse evento também foi divulgado pela ENAMP, pela Escola Nacional. Maravilha. Tá bem? Peço desculpas pela falta de enquadramento aqui, pessoal. Nós temos mais de 340 pessoas. E deixa eu cumprimentar o meu amigo Fernando Gajardoni, que quase não vem, né? Mas graças a Deus chegou, está inteiro. Você perdeu esse momento. Não deu tempo. Já não passou. Deu tempo. Já passou. Mas fica à vontade, Lundão. Esse problema da confissão é um problema difícil mesmo. É um problema difícil. Na prática, Landolfo, vamos falar sobre o aspecto prático. Você tem encontrado dificuldade de celebrar NPC em razão da confissão? Não. Não, porque eu trabalho lá com muita descrição, né? Não costumo dar muita visibilidade para os nomes dos envolvidos, a gente celebra com descrição, isso ajuda. Então, não percebo
do ponto de vista prático, dificuldade para celebrar um acordo, porque eu vou para um acordo, como regra, especialmente o ANPC de pura reprimenda, quando eu já tenho prova de autoria e materialidade. Eu estou pronto para entrar com a ação, aí eu vou negociar. Eu não posso blefar, gente, no ANPC. A gente tem que estar pronto. Quando você tem prova de autoria e materialidade, aí você vai para as tratativas do ANPC. Antes disso, não. Antes é investigação. Então, eu já tenho prova de autoria, de materialidade, apresento para o advogado, para o investigado. Então, do ponto de vista prático, eu não tenho dificuldade, mas é uma discussão do ponto de vista jurídico, né? Embora a lei não exija, todos os instrumentos de justiça negociada no microsistema de proteção ao patrimônio público exigem a confissão. Acordo de não persecução penal, acordo de colaboração premiada, acordo de leniência da lei anticorrupção, acordo de leniência da lei antitruste. Todos os acordos do direito sancionador exigem a confissão. Aqui, não exigir a confissão, a gente pode concluir que seria incoerente. Então, o sujeito pratica um peculato, pode celebrar um ANPP e um ANPC. Para fins penais, ele tem que confessar. Para fins cíveis, não precisa. Será que tem coerência nisso? Então, não me parece que haja um problema nessas resoluções dos Ministérios Públicos que exigem a confissão do autor do ato de improbidade administrativa. Me parece que não há aqui nenhuma incompatibilidade com o texto da lei de improbidade. Porque a lei de improbidade está inserida num microsistema, e esse microsistema, inclusive hoje microsistema de consensualidade na proteção do patrimônio público, deve ser coerente, deve ser uniforme, né? Mas é um dos problemas, um dos pontos soltos aí que estão na lei de improbidade administrativa e do ponto de vista prático, confesso, não tenho encontrado maiores dificuldades. Ainda sobre a confissão, 3 aspectos. A ANPC de pura reprimenda não precisa ser uma confissão útil, que proporcione uma alavancagem probatória. Eu já tenho prova da autoria e da materialidade. Exigir uma confissão útil seria um contrassenso. Eu não preciso da confissão útil. Eu já tenho a prova da autoria e da materialidade. Eu preciso apenas da confissão. Agora, acordo de pura reprimenda, acordo de colaboração premiada. Aqui a confissão já tem que ser útil. Não basta assumir a responsabilidade, admitir a participação. Ele tem que colaborar com as investigações, em ordem a provocar uma alavancagem probatória, tanto do ponto de vista subjetivo, né, para a gente identificar outros responsáveis, quanto do ponto de vista objetivo, novos ilícitos e recuperação de bens. E essa confissão, a gente vai exigir a confissão no momento da celebração do ANPC, ainda que ele tenha negado num processo disciplinar na administração pública, ainda que ele tenha negado na delegacia de polícia, no processo criminal, ainda que ele tenha negado a prática do ato em outras esferas de responsabilização, se ele confessar no inquérito civil ou na ação de probidade, é o que basta para a gente celebrar o ANPC. A aplicação de uma ou mais medidas sancionatórias é uma outra ponta que ficou solta na lei de improbidade, né? A lei de improbidade, texto reformado, dá a entender que não precisa pactuar uma pena, basta a reparação do dano e perdimento dos bens. A resolução do MP de São Paulo, que foi atualizada depois da reforma, manteve a obrigação de pactuar pelo menos uma pena. A resolução do MP do Espírito Santo também mantém. Eu penso que deve ser assim como regra. Pelo menos uma pena. Deve ter pelo menos uma pena como regra. Especialmente nos acordos de pura reprimenda. Porque, veja, a intenção da reforma era excluir a figura do artigo 11. E aí, excluindo a figura do artigo 11, talvez fizesse algum sentido esses pressupostos que acabaram sendo estabelecidos. Reparação do dano ou perdimento dos bens. Mas aí, houve uma grande mobilização dos outros atores do sistema de justiça e voltaram o artigo 11 para o texto da lei. Desidratado, é verdade, mas voltou. E aí não faz sentido. Porque, veja, no artigo 11 não existe dano a ser reparado. Não existe bens a serem restituídos ao patrimônio público. Eu vou pactuar o quê? Se não precisa pactuar pena. A conclusão é que eu preciso pactuar pelo menos uma pena no artigo 11. Aí eu pergunto, bom,
Se no artigo 11, que é o ato de improbidade mais brando, que prevê as sanções mais brandas, eu tenho que pactuar uma pena, nos artigos 10 e 9 eu não vou precisar pactuar, não faz sentido, seria incoerente. Então, qual que é a conclusão? Fazendo uma interpretação lógico-sistemática da lei, tentando trazer uma coerência para a lei que o reformador não teve a preocupação de ter. Tem que ter pelo menos uma pena. Isso no Ministério Público Brasileiro tem que ser uma bandeira, a meu sentir. A não ser em situações excepcionais de acordo de colaboração. E aqui eu cito uma iniciativa do MP do Rio de Janeiro. O MP do Rio de Janeiro, na resolução deles, admite excepcionalmente com a NPC de colaboração de isenção de pena para o colaborador. E aí eu pergunto, se eu posso fazer isso no crime, não poderia fazê-lo também na área de improbidade? Me parece que sim. Em algumas situações, a isenção de pena para alguém que vai, eventualmente teve uma participação de menor importância, mas vai proporcionar uma alavancagem probatória, que permitirá a descoberta de novos fatos, recuperação de maiores valores. É razoável, nesse cenário, conceder isenção de pena, porque no frigir dos ovos, em cada caso concreto, o acordo tem que atender o interesse público. Imagine, o cara tem uma participação de menor importância, mas sabe de todo o esquema. Vai permitir identificar, recuperar dinheiro que está no exterior, de um dano ao erário de 10 milhões, nós vamos para um de 1 bilhão e vamos recuperar tudo. Eu abrir mão de um acordo nesse cenário atende o interesse público? A meu sentir, não. Se eu posso fazer no crime, inclusive envolvendo organização criminosa, né? Com perdão, com isenção, então não me parece. Me parece uma boa iniciativa do MP do Rio de Janeiro. Mas é excepcional apenas em caso de acordo de colaboração. Não vejo racionalidade em isenção de pena no NPC de pura reprimenda. Aí não vejo. Mas no acordo de colaboração eu vejo, sim. Porque um acordo de pura reprimenda, uma multa, gente. E hoje, cá entre nós, né? O legislador nos deu engano que eu gosto. Aumenta o patamar máximo, né, da pena de multa, mas não coloca patamar mínimo. Então, nós temos mais liberdade para flexibilizar uma multa para que tenha uma medida punitiva no ANPC de pura reprimenda. E por que tem uma medida, tem que ter uma pena por uma das diretrizes que a gente já viu atender a finalidade punitiva da Lei de Improbidade Administrativa. Então, nós temos que fazer uma interpretação lógico-sistemática do artigo 17b da Lei de Improbidade para concluir que, como regra, tem que ter uma pena pactuada no ANPC. O último pressuposto, para mim, é o mais importante. Interesse público. Todos os ANPCs têm que atender o interesse público. Mas eu pergunto, o que é o interesse público, Fernando Hermes? Em cada caso concreto, é aquilo que o Landolfo, lá na Promotoria de Santos, acha? É aquilo que a Maria Clara, aqui no Espírito Santo, acha? É aquilo que o SEABRA entende como interesse público, lá no Rio Grande do Sul? É aquilo que a Camila entende? Não. Nós temos que trabalhar com critérios objetivos para identificar, em cada caso concreto, se aquela solução negociada naquelas bases atende ou não o interesse público. Algo semelhante ao que nós vamos ter que fazer agora também na Lei de Licitações e Contratos. Aquele modelo de nulidade formal, tem uma ilegalidade, anula, acabou. É um outro paradigma agora na Lei de Licitações e Contratos, né? Eu só vou anular se atender o interesse público, a partir de critérios objetivos. A Lei de Improbidade não trouxe esses parâmetros objetivos para a gente identificar quando que uma solução negociada vai atender o interesse público, mas a gente pode, institucionalmente, estabelecer essas diretrizes, esses parâmetros objetivos. Primeira diretriz básica, identificar, no caso concreto, se aquela solução é justa, adequada e razoável. As mesmas diretrizes que são utilizadas pelos juízes norte-americanos para definir se homologa ou não um acordo nas class actions. Esse acordo é justo, adequado e razoável? E o que é um acordo justo aqui no domínio da Lei de Improbidade Administrativa? Nós estamos tratando de maneira igual os agentes infratores, se eles têm participação semelhante no esquema. As penas,
as bases do acordo devem ser semelhantes. O acordo é justo. Eu não posso discriminar um agente de outro por qualquer motivo que seja, sem razoabilidade. O sujeito celebrou um ANPC na fase de investigação. Um outro infrator que participou do mesmo ato de improbidade em concurso só celebrou na fase recursal, depois que já tinha uma sentença contra ele. Eu não posso estabelecer a mesma base do ANPC. Eu não posso beneficiar aquele que usou a marcha processual a seu favor em detrimento daquele que colaborou desde o início do processo. Tudo isso para definir se é justo o acordo. As penas devem ser trabalhadas nesses critérios. E quando que vai ser razoável? Vai ser razoável quando ele for fruto de uma cooperação, um diálogo. Gente, é um novo modelo de atuação. Aqui, nós, ao sentarmos numa mesa de negociação com um advogado, com o infrator, nós vamos sentar de preferência numa mesa redonda, em condições iguais de conversa. E é dessa mesa redonda, de diálogos em condição de igualdade, que o acordo vai sair de maneira razoável. Eu não posso impor o acordo como eu quero, nas bases que eu quero, ameaçando. Razoável, fruto de diálogo, de cooperação, com respeito, né, aos interesses das partes envolvidas. E quando que ele vai ser adequado? Vai ser adequado quando ele proporcionar uma proteção suficiente da probidade administrativa. Recompôs o patrimônio público na íntegra, a pena é adequada, a pena é proporcional, guarda a racionalidade com a gravidade da conduta, com o perfil do agente. E aqui eu faço uma crítica a algumas instituições que trazem algumas regras que não ajudam a racionalidade do acordo. MPF, por exemplo, com devido respeito, tem algum colega do MPF nos ouvindo, mas veda, impõe que em alguns casos, envolvendo enriquecimento ilícito e dano ao erário, eu tenho que pactuar a suspensão dos direitos políticos. Veja, o cidadão nunca foi filiado a nenhum partido político, praticou o artigo 9º e causou dano ao erário. Qual que vai ser a racionalidade de uma pena de suspensão de direitos políticos para ele? Nenhuma. Então, essas tarifações dificultam a racionalidade do acordo. Deve haver uma racionalidade entre a pena, a gravidade da conduta e o perfil do infrator, né, para que o acordo seja adequado. Essas são as diretrizes básicas para definição da celebração do acordo e também para os nossos órgãos de revisão, Conselho Superior do Ministério Público, Poder Judiciário, avaliar também se esse acordo vai ser homologado ou não. Foi justo? Está adequado? É razoável? Superados os diretrizes básicas, é importante a gente trabalhar com testes de fatores, também trazendo a experiência da justiça norte-americana nas class action. São diretrizes dos tribunais superiores americanos que orientam a justiça de primeira instância na definição de homologar ou não acordo nessas ações. E essas diretrizes já foram emprestadas para o nosso Ministério Público Brasileiro. Estão lá na recomendação geral número 2 do Conselho Nacional do MP, da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do MP, que traz diretrizes para as corregedorias fiscalizarem o trabalho dos órgãos de execução, também dos órgãos de apoio, para aferir resolutividade. Lá estão os testes de fatores. Então, o corregedor, quando vai fazer uma inspeção na promotoria lá de Santos, ele tem como referência para avaliar se o Landolfo está trabalhando de maneira resolutiva ou não, critérios objetivos, para não ficar nesse campo de subjetividade. Olha, eu entendo que o Landolfo não está sendo resolutivo. Não, por que eu não estou sendo resolutivo? Porque você está observando todos esses fatores. E esses fatores são parâmetros que nos trazem segurança para trabalhar institucionalmente, vão proporcionar uma uniformidade, uma padronização na atuação do MP, e o que é mais importante, que os acordos sejam efetivamente resolutivos. Então, para mim, esse é o mais importante dos pressupostos. Eu ajudei o MP de São Paulo a elaborar uma nota técnica sobre o ANPC quando veio o pacote anticrime, antes da reforma. Lá, o tópico de maior fôlego da nota técnica, para a gente ver a curiosidade, a nota técnica número 2, que eu auxiliei a Camila Moura lá no MP de São Paulo, é o tópico do interesse público. É aqui que vai ser determinado se o nosso trabalho vai ser diferente daquele trabalho que a gente desenvolvia.
antes da possibilidade de autocomposição. Se a gente não trabalhar com testes de fatores, nós não vamos chegar a resultados diferentes na tutela da propriedade administrativa por autocomposição. Então, tem lá, eu vou deixar aí para vocês nos slides, alguns testes de fatores que nós empregamos lá na Promotoria de Santos para definir se vai ou não celebrar o acordo e em quais bases. A gente trabalha com esses testes de fatores. Se há ou não no acordo discriminação entre os responsáveis pela prática do ato, se o acordo é produto de uma negociação com a participação do investigado e seu advogado, se o acordo proporciona uma proteção suficiente da propriedade administrativa e está racionalmente relacionado com o ato de improbidade, se no acordo foram considerados, quando possível, prognósticos sobre prováveis efeitos fáticos, jurídicos a curto, médio e longo prazo, consequencialismo ou pragmatismo também na celebração do acordo de não persecução civil. Embora a lei tenha tentado engessar a nossa atuação na defesa do patrimônio público, impedindo, por exemplo, que numa ação de improbidade eu também cumule pedidos relacionados a uma ilegalidade num contrato, numa licitação. Eu posso deduzir pedido cumulativo? Entrar com uma ação de improbidade e na mesma ação pedir anulação de um contrato, de uma licitação? É claro que eu posso. Aquela tentativa legal foi esvaziada pela decisão do Supremo na ADI 7042. É ação civil pública, então eu posso deduzir outros pedidos do microsistema de tutela coletiva. Então pode ser que no ANPC eu tenha que debater com a administração pública, com a empresa infratora, se nós vamos ou não anular aquele contrato. Porque às vezes não compensa, né? A obra está adiantada, é melhor prosseguir com a obra, descontar do resto a receber os valores que eventualmente tenham sido pagos com sobrepreço, do que contratar uma outra empresa. Recentemente eu estive no MP do Mato Grosso do Sul e fiquei encantado com o Bioparque do Pantanal. Alguém conhece ou não? Bioparque do Pantanal. Tem uma obra arquitetônica do Rui Otaki, que é um dos prédios mais lindos que eu já entrei na minha vida. Está lá, no coração do Mato Grosso do Sul. E essa obra tem um aquário gigante. Atrás da gente, né, se aqui fosse o auditório do Bioparque, tem um aquário gigantesco. Então, para construir esse prédio, foi uma dificuldade enorme do ponto de vista técnico. Teve uma empresa que, no curso da execução, falou, eu entrego, não consigo, porque o arquiteto traz, né, a criação, tá, mas o engenheiro, depois, na hora que vai executar, tem dificuldade. E era tudo importado, todo o material tinha que ser importado para a construção daquele aquário. E teve uma empresa que desistiu e o MP conseguiu fazer um acordo com a administração pública estadual e uma outra empresa que entraria para terminar a obra. O juiz não homologou, dizendo, oh, não, aqui não cabe acordo. Não cabe acordo, aqui é ilegalidade, anulou, faz uma nova licitação. Moral da história, o que levaria mais 6 meses, levou mais 6 anos para terminar, com um custo muito mais alto, né? E nós temos que levar isso em consideração também agora nos ANPCs, porque nós vamos concretizar direito no ANPC. A gente tem que ter mais responsabilidade e ter também essa preocupação com as consequências fáticas jurídicas a curto, médio e longo prazo. É um novo paradigma na Lei Geral de Licitações e Contratos que impacta na nossa atuação também no ANPC. Se foi considerada também a probabilidade de procedência da pretensão. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho um caso lá envolvendo artigo 11. Artigo 11 está difícil, né? Várias pontas abertas aí. Importunação sexual. Um médico que no SUS importunou sexualmente 7 vítimas. Eu tenho prova material das 7ª importunações. Aliás, até conversei com o Fernando sobre esse caso. Para mim, independentemente da gravidade da conduta, todo caso é passível de acordo, desde que o resultado do acordo seja justo, adequado e razoável. Se ele aceitar as penas que são proporcionais à gravidade da conduta dele, eu vou celebrar um acordo com ele. Até porque num caso desse,
eu tenho que levar em consideração a probabilidade de êxito da demanda. Sabe-se lá qual vai ser a posição final do judiciário sobre o fechamento do tipo do artigo 11, sobre a revogação dos incisos 1 e 2. Então, também é um teste de fator fazer um prognóstico de probabilidade de procedência. Olha, esse tipo de causa, quando levado ao judiciário, qual tem sido o percentual de condenação? Essa tese tem sido acolhida ou não? Tudo isso tem que ser feito para tomada de decisão, né? E claro que aqui as nossas instituições vão evoluir muito se disponibilizarem ao promotor que está lá no chão de fábrica instrumentos de jurimetria para que a gente possa fazer essa análise de uma maneira muito mais inteligente do que a gente... Hoje é artesanal, né? Eu peço para minha analista, para minha estagiária pesquisar em 5 tribunais do STJ, casos semelhantes, me tragam aí quais são as penas que estão sendo aplicadas, mas a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais eficaz. A gente precisa evoluir para a jurimetria aqui para que a gente tenha mais segurança, inclusive, para negociar com o infrator e seu advogado. Também a gente tem que, um dos testes fatores importantes é fazer um prognóstico com a comparação entre o acordo proposto e o provável resultado de um julgamento judicial sobre o mérito da demanda, com ênfase nas responsabilidades e nos danos aqui... Pois não, Rodrigo? Desculpa, Rodrigo, sim, seria bom para os colegas poderem te acompanhar na pergunta. Deixa eu ver se eu consigo outro microfone. Maravilha. Davidson vai nos socorrer. Muito obrigado, Davidson. Fazer uma saudação, doutora Andréia. Tudo bem, doutora? Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou promotor aqui no Espírito Santo. Quando tem um ato de improbidade, em regra, a vítima é difusa. Né? E você está falando aí desse exemplo do médico que praticou uma importunação sexual. Então, nós temos vítimas mediatas e imediatas. Vítima difusa, o Estado, né, a própria reputação da administração, e a vítima que sofreu o ato. E eu estou aqui pensando no outro exemplo que eu vi recentemente na imprensa, numa cidade pequena, o diretor de um hospital, que era um vereador, alguma coisa parecida com isso, tirou o balão de oxigênio do local para usar para gelar para gelar um chopp. Hipoteticamente, a pessoa chegou no hospital naquele dia, naquele momento, precisava de um oxigênio e não tinha, a pessoa morreu. Então, nós temos aí vítima difusa e vítima concreta. A partir de uma perspectiva da vitimologia, do estudo da vítima, que a gente tem que evitar a vitimização primária, secundária, terciária, esse tipo de coisa, você acha que é possível, na celebração do ANPC, além da fixação da multa em favor do erário, do ente público, pensar também em indenização à vítima no ANPC? Você falando desse exemplo aqui, isso me veio à cabeça, eu nunca tinha pensado nisso. A gente também protegendo não só a vítima difusa, mas também a vítima concreta. Se seria viável, porque a lei não fala nada disso, né? A fixação de multa não, né? De indenização em favor da vítima concreta. Você acha que isso seria algo factível? A sua pergunta é muito boa, Rodrigo. Nos casos que eu atuo, nesse tipo de caso, eu não tenho... eu também nunca vi nada para não tenho feito esse tipo de direcionamento, porque não vejo ainda um cenário favorável para isso, do ponto de vista normativo. E, por enquanto, eu não tenho feito, não. Né? Eu tenho atuado realmente com os olhos voltados para a tutela coletiva. Mas é talvez uma questão para a gente refletir, encontrar alguma engrenagem, alguma... Talvez trazendo o 3874 do CPP, lá que fala de fixação de indenização na sentença, trazendo o CPP para dentro do microsistema, talvez consiga fazer... São teses importantes para a gente debater, a ideia é muito boa, Rodrigo. Eu ainda não estou pronto para te responder, assim, se dá ou não dá. Mas veio agora. Eu não faço, mas é uma tese para a gente refletir, construir eventualmente soluções, porque é interessante, né? É interessante. Então, nesses casos, de fazer um prognóstico de probabilidade para entender se vai compensar ou não fazer um acordo com aquilo, isso tem que ser feito. E o que seria a MAS? A melhor alternativa sem acordo? Se eu sei que aquele caso concreto, aquela situação fática,
levado ao Poder Judiciário vai resultar em condenação e as penas normalmente aplicadas são X, eu já sei que, num acordo, eu não posso aceitar uma alternativa, uma solução que seja muito díspare disso, né? O fato de resolver amigavelmente não significa ser gentil, ser brando, né? Não significa isso. Então, para toda negociação, a gente tem que imaginar e conceber uma melhor alternativa sem acordo. Olha, aqui, eu sei que se eu entrar com a ação, eu vou conseguir a indisponibilidade de bens, eu vou conseguir a suspensão da obra, eu vou conseguir a condenação, porque esse é um tema que tem aceitação no judiciário. Esse tipo de fracionamento de licitação. Agora, contratação direta de escritório de advocacia, um tema que está aberto aí, né? Pode, não pode? Exige-se singularidade, como é que eu vou provar o dolo agora, tendo essa discussão, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Enfim, são uma série de testes de fatores, inclusive agora a prescrição intercorrente, né? Eu estou com uma ação em curso, a prescrição intercorrente pode ser também, deve ser também um fator para nos orientar na solução mais adequada para aquele caso. Se é para afastar o risco de uma prescrição intercorrente, eventualmente é mais vantajoso celebrar um NPC naquelas condições. Se foram adotadas medidas para garantir a ausência na proposta do acordo de colusão ou de qualquer espécie de fraude, se foram considerados a complexidade, o custo, a provável duração do processo, tudo isso tem que ser sopesado, né? Se foram analisados e considerados o comportamento das partes envolvidas, o seu comprometimento, a sua capacidade para o cumprimento do que for acordado. Todos estes testes de fatores estão lá na nota técnica do MP de São Paulo, e eles são inspirados não apenas nas diretrizes da Justiça Americana, mas também na nossa recomendação de caráter geral 2 de 2018 do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público. Objeto do ANPC. O que eu posso acordar? Todas as sanções do artigo 12? Todas as sanções do artigo 12. Havia uma discussão antes da reforma se era cabível celebrar um ANPC para aplicar a suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Principalmente essas duas penas, porque o texto originário condicionava o efeito dessas penas ao trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, alguns advogavam a ideia de que essas penas não podiam ser objeto de ANPC. Agora, está esvaziada essa discussão em razão da necessidade de uma operação judicial. O juiz é o destinatário da pena, isso foi reforçado pelo texto reformado, e todas as sanções do artigo 12, sem exceção, podem ser objeto do ANPC. Inclusive, eu percebi, lendo a resolução de vocês, que o Colégio de Procuradores de Justiça, antes da reforma, teve a cautela, eu imagino que tenha sido isso, de não prever expressamente como pena no ANPC a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Usou-se uma terminologia diferente, previa-se renúncia ao direito de se candidatar em pleitos eletivos e renúncia ao cargo, né, o pedido de exoneração. Não precisa mais, gente, dessa cautela. Eu, hoje, se fosse promotor de MP do Espírito Santo, pactuaria diretamente suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, tá? Deve ser feita uma releitura da resolução interna à luz da Lei de Improbidade Administrativa. Uma das pontas que a lei deixou, que o Supremo vai ter que apreciar, ainda não apreciou. Houve uma grande reforma no regime sancionatório da Lei de Improbidade. Um dos eixos que sofreu maior alteração foi o do regime sancionatório. E uma das principais alterações foi a desidratação do artigo 11, inclusive no regime sancionatório. Nos termos do texto reformado, o artigo 12, inciso 3º, não cabe mais a aplicação de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública para os atos ofensivos aos princípios da administração pública. Artigo 11, eu só posso punir com multa civil e com aquela proibição de contratar ou receber benefício. Então, houve uma restrição. Eu tenho para mim que essa restrição, ela não se sustenta do ponto de vista da constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma vez, já disse, inclusive pelo plenário,
que as sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, são um piso mínimo sancionatório. Legislador ordinário, discipline a forma e gradação, mas respeite o piso mínimo. O que fez aqui o legislador? Não respeitou o piso mínimo. Se é ato de improbidade, cabem as sanções do artigo 37, parágrafo 4º. Mas é uma questão que está em aberto. Ainda que se considere que o judiciário entenda, ao final da análise, que essa restrição é constitucional, digamos que seja válida. Eu tenho para mim que essa restrição só opera no terreno da tutela da probidade por adjudicação judicial. No ANPC, eu posso, no artigo 11, em havendo a concordância do investigado ou réu e de seu advogado, pactuar com ele a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Essa restrição não opera no domínio da autocomposição. Outra questão, outra restrição, que inclusive essa segunda restrição que eu vou comentar, o ministro Alexandre de Moraes cautelarmente já suspendeu seus efeitos. Aquela restrição do alcance da sanção de perda da função pública, né? Depois de 28 anos de vigência da LIA, o STJ pacificou que a sanção de perda da função pública alcança toda e qualquer função que esteja sendo exercida pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito julgado da sentença condenatória. Não precisa ser a mesma função. Então, se ele praticou um ato de improbidade enquanto agente da Polícia Federal, transitou em julgado e ele é um defensor público da União, a sanção de perda da função pública vai alcançar o cargo de defensor público da União. O STJ pacificou esse entendimento. Aí vem a lei rechaçando esse entendimento do STJ, dizendo não. Como regra, a perda da função pública ela só pode alcançar o cargo que estava sendo ocupado ao tempo da prática do ato de improbidade. Né? Está lá o artigo 12, salvo engano, parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que a gente tem. É isso. Né? O Supremo afastou... Pode falar. Boa tarde, meu nome é Vitor. Na parte final do parágrafo 1º, fala da extensão nas hipóteses do enriquecimento. Só enriquecimento, e o magistrado teria que, no caso concreto, identificar se seria possível ou não a extensão, a depender da gravidade da conduta, enfim. Isso a gente poderia também inserir, dispor, estar na negociação? Você entende como essa possibilidade? Ou, em razão da norma ser específica para o cargo do magistrado, estaria limitada essa possibilidade de negociação do Ministério Público? A gente vai discutir isso se o Supremo Plenário não acolher a decisão cautelar do Alexandre. O Alexandre falou que essa regra é inválida. Então, volta ao que era decidido pelo STJ. Olha, a perda da função pública vai alcançar qualquer cargo. Qualquer cargo, independentemente de ser o mesmo do cargo que ele praticou o ato de improbidade. Agora, se essa regra for considerada válida, ainda assim, eu penso que no domínio da autocomposição ela não se aplica. Ela só se aplica para o domínio da tutela por adjudicação judicial. Eu posso, sujeito praticou um ato de improbidade, artigo 11, perde a função pública num ANPC. Só que quando a gente vai celebrar o ANPC, ele está em outro cargo. Eu posso pactuar a perda desse outro cargo? Eu posso. Essa restrição, acho que é uma tese boa para a gente defender, só opera no domínio da tutela da probidade por adjudicação judicial. Essa questão estava falando agora do problema de ele perder os direitos políticos, né? O MP de Minas Gerais, salvo engano, tinha trocado a terminologia. Não aplicava como sanção, aplicava como renúncia, que seria uma disponibilidade dele. Né? Então, acho que mesmo nesse sentido é problemático, ou isso faz diferença, não faz diferença para ti? É possível falar que ele possa renunciar por acordo? Ao invés de aplicar como sanção, ele renuncia no acordo. Por um período de tempo? Por um período de tempo. Em tese, eu vejo como possível. É uma outra espécie de restrição aos direitos políticos,
guarda pertinência com a proteção da propriedade administrativa, em sendo razoável, adequado, eu vejo como possível. Mas a suspensão é maior, né? A suspensão é uma limitação maior, que é capacidade ativa, passiva, né? Por um determinado período de tempo. Eu percebo que havia essa discussão antes da reforma, porque antes tinha a possibilidade. Como tinha caminhado o MP, a maior parte dos ministérios públicos, solução extrajudicial não submetia o acordo à homologação em juízo, né? E aí, para fugir da discussão, suspensão do juiz por perda da função pública, eu percebi que algumas instituições optaram por essa solução, né? Mas agora eu acho que não tem mais necessidade dessa solução. Parece que agora homologou em juízo, o juiz acolhe a suspensão dos direitos políticos. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Resolveu. Esvaziou essa discussão, né? A meu sentir. E aí, então, pelo procedimento agora, passa pelo Conselho Superior, o Conselho Superior aprova, né? Porque é uma das perguntas, o colega procurador de Justiça, Dr. Fábio Velo, que está nos assistindo, ele fez exatamente essa afirmação, né? Que eles já estavam fazendo isso no Conselho Superior. Passa pelo Conselho Superior, o Conselho Superior aprova e aí segue para homologação. Segue para homologação judicial, isso mesmo. Esse modelo tem essa vantagem, traz mais segurança jurídica. Eu sei que o Fernando preferia que não passasse pelo judiciário, mas agora passa. Outras obrigações que a gente pode pactuar no ANPC, não apenas as penas previstas no artigo 12, a gente pode pactuar outras obrigações de fazer ou não fazer que sejam adequadas à proteção da probidade, né? Quer um exemplo? Perda da função pública. Independentemente da solução que o Supremo vai dar para essa discussão da perda da função pública e o alcance. Imagine que o Supremo acolha a tese do MP, olha, perda da função pública é qualquer função. Aí, a gente faz um acordo, ele perde a função pública. Ele era secretário de saúde. O juiz homologa o acordo, ele perdeu a função pública. Na outra semana, o prefeito nomeia ele para secretário de Educação. Então, dependendo da gravidade da conduta, convém a gente pactuar um outro tipo de obrigação, que é a proibição para o exercício de outra função pública por um determinado período de tempo. Aliás, o texto original da reforma, né, foi elaborado por uma comissão de juristas, capitaneada pelo Mauro Campbell, tinha essa previsão, que era um avanço. Para além da perda da função pública, agora vai ter uma quarentena. Olha, por 10 anos, salvo engano, não pode exercer outra função pública. Por que não pactuar no ANPC? É absolutamente adequado à proteção da propriedade administrativa, a depender do caso, né? Reparação de danos morais coletivos, sociais, doação de valores a entidades de interesse público, ou seja, nós temos liberdade para, de maneira criativa, buscar outras obrigações que sejam adequadas a uma proteção mais ampla da probidade administrativa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, só para encerrar, Hermes, eu tenho mais quantos minutos? Só para... Já estourei? Nós estamos fazendo aqui uma gestão de tempo, né? Eu estava conversando com o Gajardoni sobre a mecânica do evento, porque nós tivemos um atrasozinho no início. Me parece que poderia prosseguir tranquilamente. Alguns colegas estão fazendo perguntas agora, mas eu acho que nós tínhamos programado um intervalinho, o pessoal descansar lá pelas 3h45. O que nós vamos fazer se o pessoal estiver de acordo? Vocês estão cansados? Então, eventualmente, quem precisar, né, tomar uma água, etc., né, fica à vontade. Mas nós prosseguimos como um curso mesmo, como uma aula, e não fazemos o intervalo. Assim, o professor tem mais 15 minutos para falar, para concluir essa primeira fase. Aí o professor Gajardoni fala e depois nós fazemos um grande debate, retomando os pontos, né? Sendo que vocês já sabem, podem fazer perguntas a qualquer momento. É que eu tenho aqui já várias perguntas por escrito que eu não estou te fazendo, viu, Landolfo? Estou deixando para o final. Tá bem? Obrigado, Hermes. Última fase agora, falar um pouquinho sobre planejamento estratégico da negociação. Que é algo que nós não temos uma experiência, uma cultura nesse sentido. Então,
De uma maneira bem rápida, vou tentar trazer algumas ideias do que a gente tem feito lá em Santos para ter uma efetividade nas nossas negociações. Porque, gente, negociação é uma arte, assim como é o processo civil. A gente que está hoje nessa condição de negociador, a gente vai ter que afinar um instrumento, fazendo cursos de capacitação em negociação. Não apenas... E esse curso não vai ser útil apenas para a nossa atuação aqui no Ministério Público, vai ser útil para negociar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu familiar, com o síndico, com o inquilino. A negociação é para todas as áreas, né? Mas a gente precisa agora buscar esse tipo de conhecimento para conseguir, nesse terreno novo, ter mais efetividade em nossa atuação. Eu gosto muito da frase do professor Herbert Simon, para quem a estratégia é o caminho mais curto para se chegar ao lugar desejado. Se a gente não tiver um método de trabalho na negociação do NPC, dificilmente a gente vai ter um bom resultado no NPC. Método de negociação baseado em princípios. Isso é o que a gente vem adotando lá em Santos. E a inspiração é a escola de Harvard. Tá? A gente tem adotado os princípios da escola de Harvard, que é a escola mais respeitada. Vocês já tiveram até um evento aqui sobre a negociação segundo os critérios da escola de Harvard. Esses princípios devem ser observados em todas as fases da negociação, desde o primeiro contato com o advogado, com o investigado, durante o planejamento da negociação, durante a objetivação da negociação, durante a formalização e durante o implemento do resultado da negociação. Esses princípios são as nossas diretrizes e vão nos dar um método de trabalho. Primeira diretriz, primeiro princípio, separe as pessoas do problema. Gente, o problema não é o prefeito, o problema não é o vereador, o problema não é o empresário. O problema é o dano ao patrimônio público. O problema é o fato lesivo à probidade administrativa. Vamos separar as pessoas do problema. Eu não preciso ser áspero com o advogado, não preciso ser áspero com o réu, tampouco com o investigado. Eu tenho que ser áspero com o problema e gentil com as pessoas. A gente teria uma tarde inteira para falar sobre a eficácia dessa mudança de comportamento de uma negociação, mas eu vou ter que passar rapidamente essa mensagem. A partir do momento em que você separa a pessoa do problema, você dá o primeiro passo para que a sua negociação seja bem sucedida em boas bases. Segundo princípio, concentre-se nos interesses e não nas posições. Nós vamos falar rapidamente sobre isso. Terceiro princípio, invente opções de ganhos mútuos, chamado menu de acordo, menu de opções. Quarto princípio, quarta diretriz, insista em critérios objetivos. Vamos lá. Separe as pessoas do problema. A negociação, meus amigos, ela deve ter por alvo solucionar um problema. Foco deve estar no problema. O agente infrator não é o problema, mas sim a conduta que ele praticou e o resultado que nós vamos encontrar para proteger a propriedade administrativa. Faça essa separação da pessoa do problema. A abordagem básica é lidar com as pessoas como seres humanos e com o problema segundo seus critérios objetivos. Quando você não é agressivo com o seu interlocutor, seja ele o advogado, seja ele o investigado, ele vai ter uma outra escuta daquilo que você está passando para ele. A partir do momento que você é agressivo, áspero, ele se fecha, e quando você está falando, ele já está pensando na resposta para te contestar. Então, essa postura de você tratar a pessoa com gentileza, com educação, faz com que ele te ouça melhor, que ele te entenda melhor, e também abre uma possibilidade de você também perceber qual que é o ponto de vista dele daquela situação, quais são as percepções dele daquela situação. Se colocar no lugar do outro, ele não é seu inimigo. Né? A negociação parte dessa premissa, ele não é seu inimigo. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Aqui eu vou trazer um exemplo bem singelo para explicar o que eu estou dizendo. Duas crianças, duas irmãs estavam brigando por causa de uma laranja, uma mesma laranja.
estavam brigando, discutindo, a mãe ficou brava porque não estava conseguindo trabalhar. Para resolver aquele conflito, sem fazer nenhuma pergunta para as crianças, ela vai lá, pega a laranja e corta a laranja no meio. Toma, metade para você e metade para você. Resultado da solução que a mãe deu, sem ouvir as crianças, elas começaram a chorar mais ainda, espernear. Aí a mãe perguntou, mas por que você está chorando? Eu te dei metade da laranja, eu dei para você a outra metade, é uma solução justa. Aí a primeira filha diz, mãe, a metade não me serve. Eu estou fazendo um trabalho na escola artística, eu preciso da casca inteira para fazer o meu trabalho. Metade não vai me ajudar. E você? Por que você está chorando? Mãe, eu quero fazer um suco da laranja. Eu só precisava da fruta, eu não precisava da casca. E a metade não me resolve. Então, a mãe focou na posição que cada parte do conflito estava exteriorizando. Qual que era a posição? Eu quero a laranja inteira. E ela se olvidou de focar no interesse. Se ela tivesse perguntado para as filhas por que elas queriam a laranja, ela conseguiria descobrir qual que era o interesse de cada uma delas naquela problemática e aí apresentaria uma solução mais eficaz. Descascaria a laranja, daria uma para outra e outra laranja para outra filha. Então, na negociação, a gente tem que também fazer essa distinção daquilo que é posição e daquilo que é interesse. Essa distinção pode resultar na celebração ou não de um NPC. Vou dar um exemplo. Eu tinha um caso de uma importunação sexual dentro de um banheiro de uma policlínica. Um agente público, um servidor da base da pirâmide administrativa, ele entrou no banheiro enquanto a faxineira, que também era servidora, estava fazendo a faxina e abraçou ela por trás. Deu uma encoxada nela. Ela levou o caso à promotoria. É ato de improbidade. Isso aqui foi antes da reforma, tá, gente? Agora eu não sei mais, né? Agora está no breu, a gente não sabe. Mas era ato de improbidade. Fiz toda a negociação e a gente estava esbarrando numa das condições que eu estava apresentando, que era a perda da função pública. No mais, o advogado e investigado tinham concordado em celebrar o NPC, mas eles não estavam concordando com a sanção de perda da função pública. Pesquisei, eu já tinha isso, o histórico dele, e vi que ele nunca tinha sofrido nenhum processo na esfera disciplinar. Foi a primeira conduta, aparentemente, de desvio, pelo menos, que havia prova. E eu perguntei para o advogado, mas por que ele não aceita a perda da função pública? O fato é grave, mas doutor, ele vai se aposentar daqui 3 meses. Ele vai perder a aposentadoria. Ele só tem essa renda. E aí eu refleti comigo e pensei, gente, se ele vai perder o cargo daqui 3 meses, a sanção de perda da função pública vai ter grande utilidade para mim? A posição dele de não aceitar a perda da função pública era por conta da aposentadoria, não por causa da sanção em si, porque 3 meses a mais ou menos de serviço, para ele não faria diferença nenhuma. Agora, faria diferença ele perder a única fonte de sustento da família dele. Então, eu abri mão da perda da função pública, aumentei o valor da multa, porque outras condições, a gente celebrou o NPC. Se eu tivesse firmado a posição na perda da função pública, não tivesse perguntado por que da resistência, eu não teria celebrado o acordo. A gente tem que distinguir a posição do interesse em todas as negociações. E lembrar que os interesses mais poderosos são as necessidades humanas básicas, e no caso dele, era sustento da família. Esses são os... Muitas vezes a gente vai para uma negociação achando que o interesse maior é o dinheiro, mas nem sempre é, gente. Tem outros interesses envolvidos na negociação, né? E os interesses é que definem um problema. Separar a posição de interesse é um dos elementos-chave do sucesso da negociação. Separar a posição de interesse. Invente opções de ganhos mútuos, o chamado menu de negociação. Vá para uma negociação com várias opções, alternativas de condições para celebrar um acordo, para que você tenha manobra para negociar, fazer concessões, onde você entende que é possível fazer concessão, criar um menu de opções. E isso vai exigir da gente também uma postura nova. Porque o trabalho de inventar opções é um trabalho que a gente não está acostumado. As opções estão aquelas da lei, mas tem muitas outras que a gente pode pensar, né? E o que a gente pode adotar
para esse trabalho de criar opções para negociação. Fazer uma reunião de brainstorming com a nossa equipe. Uma técnica muito utilizada no setor de publicidade. Brainstorming, uma tempestade de ideias. Você senta com a sua equipe e fala, vamos criar aqui soluções para esse caso. Regra de ouro de uma reunião de brainstorming. Não se critica a primeira ideia que for apresentada. Deixa as pessoas apresentar, por mais absurdas que sejam, porque uma ideia pode fazer no outro participante da reunião, startar uma outra ideia, desencadear uma outra ideia, aí sim chegar numa ideia boa. Né? É claro que isso aqui precisaria de mais uma tarde para a gente falar sobre brainstorming, mas é útil fazer esse tipo de reunião antes de você ir para a negociação com o advogado, com o investigado, para você ter várias opções para colocar na mesa. E veja, a partir do momento em que a instituição começa a estabelecer freios ao promotor natural, olha, se for enriquecimento ilícito, tem que ter isso, tem que aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso dificulta a nossa tarefa de criar um menu de opções. Eu sou favorável a uma restrição menor do ponto de vista normativo e a um controle efetivo pelo órgão de revisão, através de testes de fatores e critérios de justiça, adequação e razoabilidade. Mas tirem os cabrestos. O promotor não precisa de cabresto. Muito ao contrário, colocar cabresto, limitação, tarifação, esvaziam dos princípios básicos de uma boa negociação, que é a criação do menu de opções. E o último princípio, insista em critérios objetivos. Eu não vou para uma negociação com base no que eu acho que é justo para aquele caso concreto. Vamos fazer a lição de casa? Critérios objetivos, precedentes envolvendo casos semelhantes de vários tribunais. Parecer técnico de um órgão de apoio, lá em São Paulo a gente tem o CAEX. Opinião científica, valor de mercado envolvido naquele dano ao patrimônio público. Vários critérios objetivos que nós vamos utilizar numa negociação. Quando eu chego numa negociação, e aqui é uma experiência que eu compartilho com vocês, apresento para o advogado parecer técnico, os precedentes para que ele e o cliente dele percebam quais são as consequências de uma eventual judicialização daquele caso, gente, facilita demais a negociação. Mas a gente tem que fazer esse trabalho, essa lição de casa. E aí, por fim, fixados os critérios, os princípios do nosso método de negociação, nós vamos para as fases da negociação. Né? As negociações elas podem ser compactadas em 5 fases. Planejamento, coleta de informações, mapeamento de dados, né? Argumentos técnicos, argumentos de apoio, argumentos de prova social, precedentes dos tribunais superiores. Tudo isso para a gente ter critérios objetivos para apresentar para o interlocutor. Para criar um menu de opções, né? Quais penas aqui eu posso pactuar, quais são as flexibilizações que eu tenho aqui, obrigação de fazer ou não fazer, reparação de danos patrimoniais, extrapatrimoniais, definição da MAS, a melhor alternativa sem acordo. Tudo isso na fase de planejamento. Não vá para uma reunião sem o planejamento prévio, sem se preparar para uma reunião. É como ir para um júri sem ler o processo, né, antes de fazer o júri. A gente tem que conhecer bem aquele caso. Fazer todo esse planejamento da negociação, isso te dá uma segurança, inclusive psicológica, quando você senta para fazer uma negociação. E aí você faz o contato. Como que é feito o contato? Gente, não tem um padrão. Normalmente, como que eu faço o contato? Se eu tenho um telefone ou um e-mail de contato, eu ou mando um e-mail ou ligo para o advogado. E aí? Esse caso aqui, para mim, dá acordo. Se tiver um sinal verde para iniciar as tratativas de negociação, aí sim, eu instauro um procedimento administrativo para documentar todas as tratativas de negociação, inclusive com gravação das reuniões, né? Para nossa segurança, inclusive. Documenta tudo num PA, sigiloso, né? Porque a negociação só pode ser revelada depois da homologação. Então, instaura-se um PA e decreta-se o sigilo desse procedimento administrativo. Se for no curso de uma ação de improbidade administrativa, esse contato eu posso fazer nos autos do processo, mas eu sempre faço fora do processo. Faço um contato com o advogado, se eu conheço, né, e-mail, telefone, falo, aqui dá para fazer um acordo. Topa, e começar a conversar, se a resposta é positiva, eu instauro um procedimento administrativo,
de acompanhamento referenciado àquela ação de improbidade, e nesse procedimento eu vou documentar todas as tratativas. E logo no início eu peço a interrupção do prazo da contestação ou a suspensão do processo, caso esteja em outra fase. Para que durante o prazo da suspensão a gente concentre todos os nossos esforços para essa solução negociada. Outra fase é da formalização do acordo, vocês têm as referências na resolução de vocês, tá? O que tem que ter obrigatoriamente, tem que ter lá, quais são as condições que devem estar... Desculpe. Só para não perder a oportunidade, eu sei que tu está correndo para terminar, mas depois eu vou ter várias perguntas para ti ao final, vou já deixar os colegas tranquilos que vou fazê-las. Mas tu falou da suspensão, eu estou de acordo com isso, mas nós temos o problema agora da prescrição intercorrente, né? Tu mencionaria expressamente com a suspensão da prescrição intercorrente, essa suspensão para a realização do acordo? Não. É um teste de fator interno nosso para avaliar os riscos de não partir por uma solução negociada e tomar a decisão. Formalização do acordo, então tem que ter lá uma cláusula combinatória, se ele não cumprir a obrigação vai incidir multas, trinte, tem que ter algumas, de preferência tem que ter garantia quando for reparação do patrimônio público, enfim, tem lá todos os itens obrigatórios na resolução 09 de 2021 do Colégio de Procuradores de Justiça. Implementação do acordo, não basta obter o acordo, tem que garantir que as obrigações assumidas sejam cumpridas, né? E muitas vezes o acordo envolve questões complexas. Vamos imaginar numa improbidade administrativa que envolva dano ambiental ou urbanístico. Problema envolvendo propina para autorizar um loteamento irregular, sem obra de infraestrutura. Para eu tomar no meu NPC um compromisso de que o investigado ou réu assuma uma obrigação de fazer para sanar aquelas irregularidades nas obras de infraestrutura, eu vou ter que convidar a concessionária que fiscaliza a infraestrutura de saneamento naquele município para participar da negociação, para me auxiliar na construção dessa obrigação de fazer, né? Então, discussões das questões complexas para a implementação do acordo devem ser feitas para que o acordo tenha efetividade. Do contrário, eu faço um acordo lá, depois eu não consigo executar. Não tem execuibilidade, né? Especialmente quando envolve questões complexas. Regularização de um saneamento básico, loteamento construído por empresa privada. Convida a participação da negociação a empresa pública de saneamento que deverá certificar a obra sob pena de futura recusa quanto à fiscalização das obrigações. Então, o emprego dos testes fatores é importante tanto para a análise da conveniência de celebrar o acordo, como para o controle dos resultados desse acordo. Aí, última observação, acordo de colaboração, algumas dicas de ordem prática. Acordo de colaboração ele pode ser customizado livremente, mas a gente consegue identificar na prática 3 tipos de acordo de colaboração que são mais utilizados pelo Ministério Público. Primeiro, termo de confidencialidade. Primeiro, para mim, esse é o mais eficaz. Antes de formalizar, instrumentalizar o NPC, eu faço um acordo, colho do investigador réu um termo de confidencialidade, para que ele se comprometa num prazo X me entregar o que eu quero. Entregou o que eu quero, eu já tenho tudo que eu precisava, eu celebro o NPC e submeto a homologação judicial. Qual que é a vantagem disso, Landolfo? Se ele descumprir, será tão somente a faceta financeira do ANPC. Eu executo lá a multa civil, eu tenho um título executivo judicial, inclusive. Reparação do dano. As outras penas são autoexecutáveis, né? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, eu não dependo da vontade do réu, do investigado. Mas depois que ele já me entregou tudo, eu celebro o NPC. Porque senão, eu celebro o NPC antes dele me entregar. Extingo o processo com julgamento, homologo, extingue, aí eu tenho que rescindir para depois entrar com uma ação, investigar mais. Não vejo grandes utilidades em não trabalhar assim. Faz um termo de confidencialidade. Eu aprendi isso com o Silvio Marques, promotor da capital lá em São Paulo. Ele pega tudo que ele precisa, depois ele celebra o NPC e homologa em juízo. Mas eu posso fazer um NPC escalonado. O que seria um NPC escalonado?
eu faço um NPC de colaboração dizendo o seguinte, olha, se você me entregar isso num prazo X, as penas são essas. Se você descumprir essas obrigações, as penas serão outras. Inclusive, o Fernando gosta desse tipo de NPC. Pena mais alta. Que eu também não preciso retomar a investigação em relação a este compromissário. Eu já tenho um título executivo pronto em relação a ele. Já tenho as penas que eu queria mais graves por ele não ter colaborado. Então, a NPC escalonado. E, por último, também posso celebrar um NPC com rescisão. Para mim, esse é o que a gente não deve usar. Que é aquilo que eu disse para vocês, né? Celebra sua NPC com prazo de atendimento das obrigações. Nesse prazo, o IC e a ação permanecem em suspenso. Se cumpridas as obrigações, arquiva-se o IC ou extingue-se a ação de improbidade, com julgamento de mérito em relação ao colaborador, e se descumpridas as obrigações, rescinde-se parcialmente o NPC, executa-se a parcela reparatória e retoma-se a investigação ou processo. Esse último modelo é um modelo que a gente não usa. A gente faz só o acordo de colaboração no modelo do acordo de confidencialidade. Eu tiro tudo que eu quero, depois eu homologo em juízo um ANPC. Tá bom, gente?